Olá, nós estamos hoje aqui com mais uma live, né? Sobre aromaterapia. E aí a convidada de hoje é a Aline Almeida, e ela é a aromaterapeuta e consultora de bem-estar da Duterra. Ela já chegou enviando convite para participar. Agora. Olá, Aline! Oi, Muito bom, conseguimos. conseguimos. Ai, peraí, deixa eu escolher o filtro aqui. Deixa eu ver. E o que eu gosto de tá aqui. Tá aqui. Pronto. Agora. Muito bom. Tá Nossa, me eu já tá. ouvindo? Tô, agora tá tudo certo. Ah, tá. Que legal. É, Bom que deu é tempo, o como pessoal. eu estava aqui comentando, né? Sim, Sobre a. Quero dizer que seja bem-vinda, né? Nesse bate-papo legal muito obrigada pelo sobre convite. aromaterapia. Eu estava falando aqui, explicando um pouco, né, sobre você, que você é aromaterapeuta, né, e consultora de bem-estar da Duterra, né? Isso. Apaixonada Então, pelos. hoje a gente vai falar, eu estava dando uma breve introdução, né, sobre a aromaterapia, né, e aí, então, já vou passando essa bola para você. Eu quero que você me fale um pouco, né, sobre você e já entra no gancho sobre a aromaterapia, né? Como é que ela chegou na sua vida, como é que você conheceu, tá bom? Oi, Ruth, muito obrigada pelo convite, tá? Eu conheci a Ruth num evento, essa mulher maravilhosa, e o que juntou, uniu a gente foram os olhos, né? Na realidade, a gente se conheceu, ela disse que era aromaterapeuta e começou a nossa amizade. Na realidade, eu sou servidora pública, tá? E me apaixonei pelos óleos essenciais quando a gente sempre vem uma doença, né? Teve um problema na família, um caso de câncer, e aí eu decidi tirar o meu desodorante natural, fazer o meu desodorante natural. Foi quando eu conheci os óleos essenciais. E então eu comecei, na realidade, como consultora da Duterra. Comecei como cliente, não é? Antes eu usava outras marcas, mas às vezes nem cheiro tinha, né? Eu ia comprar uma melaleuca e eu não sentia o cheiro, né, forte. E aí eu fui buscando marcas melhores até que eu me tornei cliente da Duterra e conheci a Duterra. Então, assim, primeiro eu fui cliente, depois consultora de bem-estar. E hoje a necessidade e a vontade de cuidar de toda a família com soluções naturais, né? A gente quer cada dia mais tirar a medicação, dar uma reduzida e utilizar coisas naturais para longevidade, né? Qualidade de vida. E está dando super certo. Praticamente 2 anos aqui em casa que a gente mal usa um remédio. E é isso que eu tento passar para as pessoas com os olhos. Depois que eu virei mãe também, essa questão do cuidado natural aumentou bastante, porque a gente não quer colocar essas coisas, tanta toxicidade, né, no nosso bebê. Então, graças a Deus, a minha filha vai fazer 1 ano agora que não adoece, né? O último probleminha que ela teve foi em setembro do ano passado, mas de lá para cá, tudo a gente resolve com óleo essencial, uma prevenção. E é isso que eu tento. Meu público, o maior público são mães, tá? E eu adoro cuidar criança, até idosos também, e até animais, né? Porque eu tenho três cachorros em casa e a gente usa também nos animais. E os olhos atendem todos os públicos. Isso é que é o mais maravilhoso. Muito bom, né? Eu estava falando anteriormente, né,
sobre a aromaterapia, que é uma prática terapêutica milenar, né? Há mais de 4.000 anos já se utiliza, né? Realmente ela deu uma breve pausa com o advento tecnológico, na verdade, né? Mas que agora foi um boom, né? Após a pandemia, foi realmente disseminado sobre a conscientização, né? Sobre estudos científicos, sobre realmente a importância do uso dos óleos essenciais em si. Eu até estava comentando que, na verdade, a gente vai iniciar, Aline, uma sequência de lives sobre as práticas integrativas do Sistema Único de Saúde. Essas práticas integrativas e complementares, elas vieram como a promoção da saúde, na verdade, e também a conscientização e o cuidado de doenças já crônicas e no cuidado paliativo, né? Então, assim, cada dia, a gente vai estar, a cada semana, eu vou estar chamando uma pessoa para falar sobre uma prática integrativa que eu uso no meu consultório, né? Embora aqui no estado realmente de Alagoas, essas práticas integrativas e complementares, elas não têm sido utilizadas, implantadas no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Mas quem sabe aí a live indo, né? Justamente é um momento para a gente estar divulgando, para a gente estar realmente chegando naquilo que é um propósito, né? E aí você, como aromaterapeuta, né? E consultora de bem-estar, eu quero saber como foi essa ligação entre, assim, a necessidade surgiu de ser aromaterapeuta após ser uma empresária, né, do Terra, ou como foi isso? Como se deu? Foi a consequência? Isso. Na realidade, a empresa, ela dá um treinamento, ela realmente capacita as consultoras. Mas eu sou uma pessoa bastante curiosa e eu queria realmente ter a segurança, fazer um curso e cuidar da minha filha, né? Que na época era uma bebê, né? Com 6 meses. E eu queria realmente saber cuidar dela. Na realidade, o que despertou para fazer o curso mesmo da aromaterapia foi usar o mínimo de medicação possível nela, né? Porque eu comecei a ver vários estudos científicos, vi que era possível, né? Era possível, por exemplo, uma pneumonia, um resfriado, a gente fazer um tratamento com o pulmão, né? Para dar uma protegida antes de chegar o inverno. Então, eu fui percebendo que eu podia fazer essa prevenção, né? E foi quando eu resolvi realmente fazer minha formação em terapia, para também treinar a minha equipe, né? A gente que desenvolve o marketing multinível, né, dentro da Terra, a gente vira líder. Então, eu comecei a treinar a minha equipe, orientar os meus clientes, e com isso, as vendas também aumentam. Por quê? Porque a pessoa vai usar o óleo e vai ter um efeito, né? Não é verdade? Eu me deparo com algumas pessoas que dizem, eu tenho um vidrinho de lavanda em casa, mas não sei como usar. A pessoa que me vendeu não me disse. Então, assim, essa pessoa só vendeu esse vidro essa vez e não vendeu mais. Porque a moça estava com o vidro lá há 2, 3 anos guardado e não sabia o que fazer. Então, assim, com os meus clientes isso não acontece, né? Porque eu ensino, a gente tem um grupo de clientes, né? E tudo a gente vai resolvendo, né? Com os olhos. Claro que a medicina é muito importante, mas aquele primeiro contato, né? Ah, comecei com uma coceirinha na vagina, né? O que é que eu faço? Não, já vai procurar um médico, já vai tomar um fluconazol, uma coisa, né? Não precisa. Faz um óvulozinho com a melaleuca, toma uma cápsulazinha de orégano e aguarda, né? Se ali em 2, 3 dias você não tiver um alívio do sintoma, procura um médico, tá? Tá com a dor de cabeça, não vai tomar o dipirona de cara, né?
Então, assim, os óleos essenciais, eles são realmente, sabe aquele chazinho dos nossos avós, né, de antigamente? Tudo era um chazinho. Só que aí você falou muito bem, Ruth, do início da aromaterapia, né? A aromaterapia, antigamente, né, os nossos avós, né, os antepassados, eles usavam, né? Mas aí chegou, descobriu a cápsula, a Revolução Industrial. E aí começaram a extrair, né, das plantas e colocar numa cápsula, mas aí depois a natureza não dava conta e começaram a fazer sintéticos e drogas. Então, caímos, né, no mundo que estamos, né, todo mundo se entupindo de remédio, mas agora deu esse colapso e vamos voltar às práticas naturais. Eu vejo que está acontecendo isso e a aromaterapia realmente eu acredito que seja a medicina do futuro. Eu realmente eu sou E apaixonada. hoje aí a gente vai falar sobre dois tipos realmente bem comumente, né, presente na sociedade, dois problemas. Um Isso. deles é a enxaqueca e o outro é o estresse. Então a gente vai estar pontuando a necessidade do uso do óleo essencial de forma adequada, qual óleo a gente vai estar utilizando, de que forma, a quantidade e como se deve fazer realmente o uso, né? Então é importante isso, na verdade, a conscientização de ser realmente acompanhado por um aromaterapeuta, que é um profissional habilitado e qualificado a estar instruindo a fazer o uso de forma racional, né, do óleo essencial. Então, Aline, eu quero que você inicie, né, comentando, falando sobre a enxaqueca, né? A gente sabe que pode ser uma enxaqueca, a princípio a gente pode estar verificando uma enxaqueca instantânea. Será que é um caso de ovulação, né, na TPM? Será que já é um outro caso de alguma outra doença mesmo, né? Algum problema que tipo originário da sinusite, né? Então, assim, eu quero que você pontue sobre isso, sobre o óleo essencial na enxaqueca, Aline. Isso. É muito importante frisar, né, que nós não somos médicos. Então, assim, quando a pessoa vem com um diagnóstico do que causa aquela enxaqueca, é bem melhor, tá? Já dá um norte para o aromaterapeuta. Quando a enxaqueca não é diagnosticada, porque também os médicos já estão ali tentando e não conseguem diagnosticar, nós começamos com vários protocolos, né? Cada organismo é único. Então, eu começo logo a indicar o mais popular, né? Que muitas vezes resolve praticamente 80% dos casos, que seria o hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta ali rico em mentol, cetonas, né? Ele vai realmente, já de início, eu tenho clientes que me relatam que a náusea, o enjoo, né, já corta. Ele é excelente também nessas questões. E ali você pinga uma gotinha, né? Um estudo alemão comprovou que uma gotinha do óleo essencial de hortelã equivale a 1.000 miligramas do paracetamol. Então, ao invés de se entupir de paracetamol, que ataca o nosso fígado, né? Inicia com uma gotinha do hortelã-pimenta na mão, fazendo a inalação direta, né? Que eu vou até mostrar para vocês aqui como é que faz essa inalação direta. Você vai pingar uma gotinha na mão, tá? Pinga uma gotinha na mão, vai esfregar gentilmente, sem aquecer, tá? Para não perder as propriedades. E vai fazer essa inalação 4 a 5 vezes. Puxa e solta, tá? E no caso da enxaqueca, você pode passar na nuca, nas têmporas, tá? Na testa. E você vai deitar, repousar, até passar o frescor. Sair o frescor da pele, se observa. Não viu, ainda continua, tá certo? Uma gotinha de copaíba sublingual, né? A copaíba
um anti-inflamatório poderoso, né? Rica numa substância que tem uma ligação com os nossos receptores, né? O CB1, CB2. Então, são receptores que equilibram o nosso organismo, né? Então, equilibra dores, equilibra tudo. E a copaíba, eu tenho uma cliente que sofre muito com enxaqueca. E eu digo para ela, ó, quando você sentir, porque a pessoa sente, que ela vai chegar. Então, quando você está sentindo que ela vai chegar, você já coloca uma gotinha de copaíba sublingual, tá? E aguarda, e cheira um hortelã ali. Muitas vezes ela não chega, tá? Ela não vai, né, já se instalar. E isso tem ajudado muito essa minha cliente, e ela está super satisfeita. Ela usa a copaíba e o hortelã. E ela passava 3, 4 dias com a enxaqueca que não ia embora. Então, assim, quando a enxaqueca é tensional, geralmente o hortelã-pimenta resolve, que é praticamente a maioria dos casos, não é isso? Sim. Já uma enxaqueca decorrente de uma alteração hormonal, o que eu gosto dos óleos essenciais é que ele trata a causa e não só o sintoma. Então, se você tem problema, eu tinha essa do meu ciclo, né? Quando eu estava ali no meio do meu ciclo, me dava uma enxaqueca que ficava 2, 3 dias. Eu já cheguei a passar 4 dias com a enxaqueca, tomando tudo que era remédio, e eu não conhecia os óleos. Mas depois que eu conheci, o que é que eu faço? A do Terra tem um Claro e Calme, eu tenho um rolãozinho que eu mesma preparei para usar 5, 7 dias antes do ciclo. O que é que vai acontecer? Já vai começar a equilibrar os seus hormônios. Você não vai ter esse desequilíbrio, você não vai ter aquela fadiga, não vai ter alteração de humor. Então, você está tratando, você está equilibrando os seus hormônios. E eu nunca mais tive, assim, TPM braba, que a minha era muito braba mesmo, não é? Já fiz tratamentos até aquele do Implanon, de colocar para passar 3 anos sem menstruar. Então, eu sofria bastante. E hoje, assim, até a questão hormonal, né? A minha enxaqueca era hormonal, era. Então, os óleos essenciais dão esse suporte, o suporte de uma forma natural. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui, que eu acho que a mulherada vai procurar você, Ruth, porque eu não sei que óleo mais maravilhoso é esse, que é o óleo de tangerina. Eu sou apaixonada nesse óleo de tangerina, porque ele dissolve gordura, reduz contrações uterinas, né? E ele ainda ativa o nosso sistema linfático. Então, quando a mulher está nesse período, né, a gente fica mais inchada, né? É muito bom fazer uma drenagem linfática. Então, você coloca ali, faz uma massagem, passa antes da drenagem, 30 minutinhos antes ou 15 minutinhos, o óleo de tangerina diluído, né? 20 gotinhas em 20 ml. Faz uma massagem ali no baixo ventre e usa também antes do período, né? E durante, que você vai ter uma redução nas cólicas e ainda vai quebrar gordura, que é isso aí. E ainda vai reduzir a ansiedade, porque o óleo de tangerina, ele é super indicado para ansiedade. Tangerina, laranja doce, que é a laranja selvagem. Então, ó, um óleo, eu tenho proteção gástrica, proteção hepática, redução das contrações uterinas, eu tenho quebra de gordura e redução da ansiedade. Então, não venham me dizer que óleo essencial é caro, porque o produto, ele tem valor, né? Ele serve para 1001 coisa. A gente compra uma caixinha de remédio, esquece ali, quando vai olhar, está vencido. O óleo essencial não vence. Tem efeitos colaterais, né? Os remédios têm efeitos colaterais, né? Inclusive, o
outra diquinha aqui da tangerina. Ruth, eu falo muito. Se você quiser fazer outra pergunta. Não, pode ir falando. A A live é para tangerina, você. a tangerina, ela é um protetor gástrico. Então, ela tem um efeito equivalente ao omeprazol. Isso não sou eu que estou falando, não. São evidências São científicas. Tá, estudos científicos. tá lá o artigo científico, tem lá a pesquisa. Vocês podem procurar lá no PubMed, né? Um site que você digita lá no Google e coloca lá, óleo essencial de tangerina. Vai aparecer esse artigo científico. Ele é equivalente aos prazóis. E a gente sabe que os prazóis que as pessoas usam a longo prazo, né? Conheço pessoas que tomam omeprazol há anos, né? E os prazóis a longo prazo, eles causam demência, né? E a tangerina não, ela é neuroprotetor, né? Só tem benefícios colaterais, como eu falei aqui para vocês, né? Você quebra a gordura, reduz a ansiedade, não tem cólica, é o óleo do bom humor, é protetor hepático, né? A inalação evita a degradação do fígado. Então, minha gente, é Eu quero maravilhoso. agora que você fale um pouco mais sobre o que a gente pode estar usando, quais óleos, né, essenciais, pode ser usado também para combate e controle do estresse, né? Isso. O estresse, né, é uma condição uma reação que o nosso corpo tem naturalmente quando a gente fica sob pressão, né? Seja num ambiente que você não quer estar, né? Seja numa situação de perigo, seja numa ameaça, e que vai gerar ansiedade, depressão, não é? Que é o mal do século, não é verdade? E pós-pandemia, então, eu nunca vi tanta crise de ansiedade, pânico, não é isso? E, mais uma vez, qual óleo indicado? Os cítricos, tangerina, maravilhoso, tá? Lavanda, é rica em linalol, tá? Ela vai dar um relaxamento. O acetato de linalila também. Então, eles têm moléculas químicas, né? Uma gotinha de óleo chega a ter aproximadamente 200, 100, 200, a lavanda chega a ter 250 moléculas químicas. Para vocês terem ideia, um óleo de nardo, uma gota, chega a ter quase 700 moléculas químicas. Então, assim, são óleos que a gente está usando para uma coisa e ele está tratando outra, certo? Então, para essa condição de estresse, de ansiedade, nada melhor do que associar um cítrico mais a lavanda. Eu acho a copaíba é ansiolítico também, tá? E a do Terra, a empresa que eu trabalho, ela tem vários mix, né, que eu chamo de sinergias, que são blends também, muita gente chama de blend. E esses blends, eles, o que acontece? Eles são misturas de óleos com aquela função para poder ele ficar potencializado. Então, eu pego 2, 3 óleos que têm a mesma função e eu vou potencializar, unindo eles, criando uma sinergia, tá? Então, a importância de você testou a lavanda. Tem gente que não gosta do cheiro da lavanda. Eu não entendo, mas tem gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta. Mas ontem mesmo eu dormi maravilhosamente bem. Até perguntei à minha esposa, você dormiu bem? Eu botei uma gotinha no travesseiro. Eu cheguei de plantão. Coloquei uma gotinha no travesseiro. Meu, dele e da minha filha. E todo mundo dormiu pesado, sabe? Aquele sono gostoso. Então, assim, a lavanda é minha paixão. Mas, para quem não gosta, tem a tangerina, tem a camomila romana, a própria copaíba, ela é utilizada para situações graves, né? Como síndrome do pânico, uma gotinha sublingual. Vou contar rapidinho aqui que na Europa, né? A aromaterapia na França é muito forte, né? Na Europa também. Eles
nos hospitais, quando chega uma pessoa para ser atendido, eles pingam uma gotinha de lavanda. Quando a pessoa chega com síndrome do pânico, pingam uma gotinha de lavanda e pingam uma gotinha sublingual antes da pessoa chegar até o médico, né? Na Europa é muito comum, primeiro eles indicam o óleo essencial e depois, né, se não resolver, a pessoa vai fazer um outro protocolo com medicação, mais óleo, né? Porque os óleos também, ele potencializa o medicamento, tá? Tem casos de infecções que a gente está usando ali a medicação, principalmente infecções graves, pessoas nos hospitais, a gente está fazendo uso de vários antibióticos e aí a gente indica uma aplicação de orégano nos pés, né? E o paciente dá uma reagida, né? Consegue combater aquela bactéria. Por quê? Porque bactéria nenhuma cria resistência ao óleo essencial. Por que não cria? Porque uma gota de óleo essencial tem mais de 200, 300 moléculas químicas. Então, a bactéria não consegue. Já o remédio é aquele remédio e a bactéria vai criando resistência àquele remédio e você tem que mudar de antibiótico. O óleo não. Cada lote de lavanda é diferente, né? Dependendo de onde essa lavanda venha, qual a condição do solo, a temperatura, tudo isso vai alterar a composição das substâncias químicas, né? Porque são as plantas que produzem, né? Nenhuma planta é igual, né? Não é um processo de produção, assim, em massa, né? Então, Muito bem. Muito. O Aline, uso do... você falou aí umas palavrinhas mágicas que eu quero que você explique de forma melhor, né? De forma que as pessoas venham a compreender. A sinergia, ou os blends, né? Como que pode estar fazendo essa sinergia, como é que pode estar adquirindo, como é que ela pode estar sendo feita conforme a doença abordada, né? Digamos, com enxaqueca, um estresse, porque muitas das vezes as pessoas até fazem a aquisição do óleo essencial, ou também, muitas das vezes, a pessoa está sem uma condição financeira de comprar realmente um óleo essencial. Então, a gente pode estar fazendo esse blend, essa sinergia, ou pode estar potencializando também os efeitos, né? E como é que é feito e a forma também de uso, né? Isso. Ó, quando a gente começa a utilizar os óleos essenciais, né, eles podem ser utilizados de várias formas. Eu acho que isso é um ponto importante, porque muita gente não sabe como utilizar, né? Eu fiz aqui a inalação direta, tá? Eu tô com o meu difusor. Você já tá com o difusor aí, né, ligado? Tô com o difusor aqui ligado, tá? Muito tá, bom. Dá pra ver. E tá a tangerina aqui, que é o óleo do bom humor, né? Um óleo que deixa a gente mais falante também. Então, tá aqui. E ele reduz a ansiedade, mas deixa a gente com a energia lá em cima, né? Realmente é o óleo do bom humor, o óleo da alegria. Então, aqui, o uso pode ser difundido no ambiente, né? Pode ser na mão, né? Essa inalação direta. A gente também pode usar colares, difusores pessoais, né? Que é o colarzinho, você pinga a gotinha aqui e vai usar o colar. As moléculas vão volatilizando, né? Elas são voláteis, elas vão saindo e você vai inalando e recebendo os benefícios. Tem a pulseirinha também, essa minha pulseira também é um difusor pessoal, tá? Então, tem essas formas e tem a forma tópica, que é justamente a gente fazer o óleo ou já comprar pronto, né? A do Terra, ela tem sinergias prontas, tá? Que são feitas realmente por pessoas, assim, super capacitadas. Né? São sinergias, assim, tipo On Guard, né? Uma sinergia absurda com óleos cáusticos, com óleos que queimam
e a do Terra desenvolver uma sinergia que você pode usar sem nenhum problema, fazendo um equilíbrio, né, dos óleos e outros Eu tô com com a minha efeitos. aqui, ó. Isso, essa A dá Aline para que deixar. preparou essa para mim, tá? De lavanda. Então, nada tira a nossa paz, né, Aline? Nada tira, nada tira. Nada Então, tira. assim, você também pode fazer, né? Eu digo que nós viramos bruxinhas, né? Quando a gente entra na aromaterapia, e é ótimo, eu amo fazer. Até meu esposo faz também. Quando eu não estou em casa, que minha filha começa com o nariz escorrendo, alguma coisinha, eu mando para ele a receitinha, eu digo, faz aí, pega o vidrinho, vai enchendo, coloca tantas gotinhas. E isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? Com a orientação de uma boa consultora de bem-estar, tá? Você consegue desenvolver esse tipo de sinergia, fazer seu próprio blend, tá? E para usar na pele, a gente sempre usa o óleo diluído. Se você for passar, né, no baixo ventre, passar na coluna, você vai usar sempre ele diluído. Aqui eu uso óleo de coco fracionado, ele é um óleo que não tem gordura, tá? A do Terra tem, mas tem outras marcas também. Até a Copra lançou, é um TCM, vai ter assim no vidrinho, TCM. Então, ele não tem gordura, ele é um óleo de coco, mas ele não tem gordura. E ele não tem cheiro, então não vai interferir no cheiro, né? Você vai ter o cheirinho ali do seu óleo essencial. Você vai abrir o vidrinho, colocar um pouquinho do óleo vegetal e colocar as gotinhas. Por exemplo, ansiedade. Eu quero lavanda e tangerina. Você coloca ali 10 gotinhas de cada, completa com óleo vegetal, fecha e está pronto seu rolon, tá? Existem umas tabelas de diluições para cada tipo de pele, se é criança, se é adulto, se é idoso, se está com uma doença crônica. Então, a gente tem uma tabelinha que dá um norte, né, para as pessoas conseguirem fazer seus próprios blends, sinergias, tem gente que chama de elixir, né, para a pessoa fazer o seu rolãozinho em casa, tá? Eu oriento muito as minhas clientes para realmente conseguir tratar todas as questões por todas as vias, né? Tanto a via intravaginal, tá? Com óvulos de óleo de coco de mercado mesmo, tá? Como a via tópica, como a ingestão, que é um tema um pouco polêmico, tá? Mas a ingestão bem orientada, com óleos seguros, que tem um grau de pureza elevado, é super tranquilo, tá? Não tem risco. Então, a gente pode estar utilizando o óleo essencial da forma tópica, né? Ingestão, né? E a Isso, inalação. isso, Sim, isso muito mesmo. bem. Ô, Aline, e então, agora, para finalizar, né, um pouquinho mais, a gente quer saber um pouco mais sobre você, sobre como que a pessoa faz para estar adquirindo um óleo essencial com você, seja desde um óleo a um blend, né, um sinergia, como a gente também chama. Como é que faz? Eu quero que você deixe aí seus contatos, seus dados. Isso. Eu vou estar no o meu arroba, né? Arroba Aline com 2 N's BS. Lá no link da minha bio, lá na minha bio vai ter o link do meu WhatsApp, tá? E se você também quiser empreender com do Terra, de fazer parte da minha equipe, também é só me chamar, que eu vou te explicar tudo e orientar. Quanto à venda dos óleos essenciais, a gente faz tudo. Eu utilizo a marca, né, da do Terra, que eu confio, que são óleos que têm um grau de pureza muito elevado. Os óleos passam por testes de pesticidas, metais pesados, todo tipo de micróbio, né? Porque às vezes a produção do óleo essencial ali, a gente não sabe se a pessoa usou agrotóxico no solo. Então, eu prefiro
qualidade, né? Qualidade porque eu estou querendo usar uma coisa natural e eu quero ingerir também, né? Não, nem todos os óleos podem ser ingeridos, mas alguns óleos da Doterra, eles têm a permissão para fazer a ingestão. Então, eu recomendo muito. É só falar Olha, comigo, foi... orientar. Lembrando, só frisando assim, que o uso dos óleos essenciais hoje, principalmente assim, os da Terra, que já vem de um grau de pureza já testado, aprovado, né? Em muitos restaurantes também, onde tem um chefe, ele já faz uso de óleos essenciais nos pratos mesmo, na alimentação, conforme a necessidade daquele cliente, né? A gente também tem o uso efetivo dos óleos essenciais nos cosméticos. Nós também, os esteticistas também faz muito uso da aromaterapia associado aos cremes, aos cosméticos, né? Desde um cuidado da pele, como um cuidado corporal e também do capilar. Os óleos essenciais também são utilizados desde a cuidados paliativos, que são o quê? São pessoas que já estão em um grau de uma doença que já não tem mais como reverter e elas precisam daqueles cuidados paliativos que, na verdade, são para amenizar e dar um conforto e bem-estar no estado terminal. Há pessoas também, o uso dos óleos essenciais ainda em pacientes crônicos e também o uso dos óleos essenciais em pacientes oncológicos. Recentemente teve uma reportagem na TV sobre um hospital em Portugal que faz atendimento já nos primeiros inícios dos atendimentos em pacientes oncológicos. Tem sim o tratamento com a aromaterapia, como também aqui no Brasil já tem estados brasileiros que inclusive adotaram a PNPIX, que são as práticas complementares e integrativas do SUS. Então, assim, é importante a gente estar se atualizando e a gente estar aderindo a essa massa de conhecimento. Na verdade, a gente está adquirindo, fazendo, na verdade, os usos dos óleos essenciais de forma correta, orientada por um aromaterapeuta e também de uma empresa idônea que garante aquilo, né? Que não só verbaliza, mas dá as garantias. Então, são estudos científicos comprovados que está aí na internet para a gente pesquisar, né? E tem as eficácias das pessoas também, porque a gente também propala isso, porque a gente passa isso, né, Aline? No dia a dia a gente sente, a gente está ali usando, está ali se cuidando, se tratando, e também a gente está vendo isso das pessoas que fazem a aquisição, seja das sinergias, como os aromaterapeutas costumam comumente chamar, né? Mas o mercado chama de blends, porque são associações dos óleos, e aí é importante a gente dar essa atenção. Como anteriormente a gente estava comentando e deu um problema que não foi repassado, né? Sobre essas práticas integrativas. Aqui, na verdade, em Alagoas, elas não são instaladas, não foram instaladas ainda pelo SUS, mas a gente pode estar fazendo o uso de forma particular, né? E aqui em Arapiraca, a gente já tem isso, essa implantação. São os consultores também de bem-estar, que no caso aqui hoje a gente está conversando com a Aline, ela é apta também a fazer esse acompanhamento, seja você um portador de dor crônica, de doenças crônicas, ou não, de problema agudo mesmo, ou seja, você percebeu, você sentiu, está com déficit de memória, déficit de atenção, uma erupçãozinha cutânea. Procura, vai atrás dos óleos essenciais. Óleo essencial é vida, tá aí a Aline, tá aí também. Vocês podem entrar no Instagram dela, a gente vai deixar essa live salva.
Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com ela, entrando em contato comigo, que a gente vai ter o maior prazer. Olha, gente, a Aline, ela é maravilhosa. É sempre assim, viu? É sempre calma, é uma pessoa excelente, é de se apaixonar. E então, quando ela chega com esses olhos, pronto, né, Aline? É, isso aí, eu acho que todo mundo precisa de uma lavanda, né? Eu sempre falo isso. Ou de uma tangerina, ou de um limão, um hortelã-pimenta para dar à disposição, usar ali antes de ir para a academia, né? E é isso. Procure a Ruth também para fazer uma massagem aromática, que não tem nada melhor, Ah, né? É uma massagem aromática, verdade. é uma perfeição, minha gente. Vocês vão sair assim encantados, porque imagina aí, óleo essencial entrando por todos os poros, né? É muito, eu já fiz e eu recomendo muito, é uma sensação maravilhosa, sem contar que os cítricos, né, aceleram o nosso sistema linfático, você desincha, você desinflama, você tem uma melhora no intestino, que é o nosso segundo cérebro, muito importante, né? E tudo isso os óleos essenciais podem dar esse suporte, evitando assim você inflamar o seu organismo, né? Uma alimentação equilibrada é muito importante. Tá aqui Ana Catarina, a nutricionista maravilhosa. E uma alimentação equilibrada, né? Com o uso dos óleos essenciais. Minha gente, cuida assim, vai nesse Então, cuidado o natural. nosso bate-papo não terminou aqui, porque a Aline tem muitas coisas. A gente vai voltar de novo, viu? Sem intercorrência do Instagram. Vai voltar de novo aqui para fazer outras lives divulgando. Depois a gente vai falar sobre capilar, corporal e entre outras doenças também do dia a dia, né? Que a gente precisa atenção para a gente estar divulgando a importância. Realmente, o óleo essencial tem sua eficácia, então é importante a gente estar fazendo mais um uso de uma forma natural, com acompanhamento, e vale a pena, porque eu sempre costumo dizer assim, que tudo que é investimento para a saúde não tem preço, tem um valor, né? E tudo que tem valor é que vem agregar. É isso aí. É isso, Ruth. Muito obrigada. Eu adorei, tá? E eu tô aqui à disposição. E quero você no meu time, viu? Eu quero você no meu time. Vamos lá sim, com certeza. Então, Né? logo a gente volta com outra live aqui de informação, tá bom, Aline? Foi um prazer mesmo. Igualmente. E eu vou deixar essa live salva para as pessoas entrarem em contato com você aqui em Arapiraca, né? Ou Isso. nas cidades circunvizinhas também, né? Aqui no Agreste. Brasil todo, o mundo. Do Terra tá em Na todo verdade, lugar. no mundo, né? A internet facilita isso e é o mundo todo. Eu Ok, tô muito obrigada, viu, Aline? Um obrigada. beijo e eu fico agradecida por você ter aceitado e estar passando essas informações, tá bom? Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Tchau, muito obrigada. Olá, gente. Finalizando esse bate-papo, né? E só lembrando, assim, mais uma vez, que agora nós vamos. O intuito é toda semana estar disseminando a informação boa, né? Para vocês sobre as práticas integrativas. E aí eu trabalho com algumas delas lá no consultório e eu tenho o maior prazer, o maior interesse em estar repassando isso para vocês. Passando as informações, o que é um tratamento natural, como é um procedimento, como procurar, quando procurar, como utilizar, fazer um uso realmente consciente das práticas integrativas e complementares. Lembrando que essas práticas elas foram aceitas e implantadas no Brasil desde 2006. Só que com o passar dos anos elas foram ampliadas, ou seja, mais práticas foram aderidas ao Sistema Único de Saúde. A gente tem estados brasileiros e cidades que já fazem o uso e são implantadas, né? Na verdade, infelizmente,
o nosso estado de Alagoas, ele deixa a desejar nas práticas integrativas. E elas são tão importantes, muito importantes, tanto quanto a nossa alimentação, quanto uma academia, quanto desde um cuidado realmente com uma medicação de hipertensão, porque as práticas integrativas, na verdade, elas promovem a prevenção de doenças. Então, elas têm esse controle. E a partir do momento que as pessoas têm a doença, elas têm justamente um cuidado integrativo, né? Então, assim, a gente vai estar cuidando de forma integrada com os demais profissionais de saúde. Como eu já falei anteriormente, as práticas integrativas, muitas delas vêm muito antes da medicina, né? É uma medicina, na verdade, tradicional, né? E aí, práticas a partir de 4.000 anos atrás, como é o da aromaterapia. Então, é importante a gente também estar adquirindo e fazendo realmente o uso racional, né? Esse aqui é um blend de lavanda. E aí, quem se interessar realmente, tá divulgando, já compartilha, né, a live após ficar salva, para estar justamente fazendo esse acompanhamento, esse cuidado. E lembrando que a gente tem um atendimento também online, tá? Então, a gente pode estar fazendo essa prescrição, essa indicação, esse cuidado, mesmo você à distância, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu espero vocês nas próximas lives. E espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto que nós abordamos hoje, sobre a enxaqueca e o estresse. E foi um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, gente? Tchau, muito obrigada.